Qual é o seu super-herói favorito? Se você já assistiu Os Vingadores, Batman ou qualquer filme de super-herói, precisa conhecer o Eternauta. Essa história em quadrinhos argentina vira de cabeça para baixo o conceito de heroísmo. Esse gibi virou série da Netflix e mostra que o verdadeiro herói não é uma pessoa com poderes especiais, mas sim um grupo de pessoas comuns trabalhando juntas. No mundo corporativo, ainda insistimos no mito do líder visionário, do gênio solitário ou do vendedor artilheiro que salva um mês. E se eu te contar que as empresas mais inovadoras do mundo já descobriram que o Eternauta já fala há décadas? Neste vídeo, vou mostrar como as lições dessa obra revolucionária pode transformar sua equipe e multiplicar seus resultados. Prepare-se para repensar tudo o que você acreditava sobre liderança e trabalho em equipe. O mito do herói solitário. Quantas vezes você já ouviu falar do gênio solitário que mudou tudo sozinho? Essas histórias são boas para filmes, mas a vida real não funciona assim. Em O Eternauta, Juan Salvo não tem superpoderes. É um cara comum, com medos, com dúvidas, como qualquer um de nós. Quando uma neve mortal começa a cair, ele poderia tentar se virar sozinho, mas ele faz diferente. Na história, logo no começo, você vê Juan reunido com amigos em uma casa jogando truco. Não é o truco que a gente conhece. É o truco argentino. Tem umas regrinhas diferentes. São pessoas normais. Um professor, um trabalhador, um jovem. Quando o perigo chega, eles não saem correndo, cada um para o seu lado. Ficam juntos. É ali que a história já mostra o que vai fazer a diferença. Tem uma cena que mostra bem isso. Eles precisam criar roupas especiais para sobreviver à neve tóxica. Só que nenhum deles sabe fazer tudo sozinho. Um entende de costura, outro conhece os materiais, outro tem noção de como isolar o corpo. Juntos, conseguem o que seria impossível se fazer sozinho. Eu vi um artigo no MIT que mostra uma coisa parecida. Até para utilizar as inteligências artificiais que a gente tem hoje, as empresas conseguem melhores resultados com equipes multidisciplinares. Equipes com pessoas que têm habilidades diferentes resolvem problemas complexos 60% mais rápido que pessoas que trabalham isoladas. Não é magia, é que cada um enxerga uma parte do quebra-cabeça. Na Pixar, eles sabem disso. Os filmes não saem da cabeça de um gênio. São feitos por equipes que trabalham juntas, discutem, erram e melhoram as ideias uns dos outros. Isso é contado no livro Criatividade S.A. Voltando para a história em quadrinhos. O interessante é ver o que Juan Salvo faz na história. Ele não tenta ser o herói que resolve tudo. Ele escuta os outros, divide tarefas, confia nas habilidades de cada um. Quando precisam tomar decisões difíceis, discutem juntos. É exatamente o contrário daquele chefe que acha que só ele tem as respostas. Você já viu isso acontecer na vida real? Um grupo onde ninguém age como um superstar, mas juntas, essas pessoas fazem coisas impressionantes. Uma vez, visitei uma empresa de tecnologia no Vale do Silício. O dono não era nenhum Steve Jobs, mas sabia juntar as pessoas certas. Um entendia de programação, outro de design, outro de vendas. Sozinhos, talvez nem se destacassem. Juntos, criaram soluções que empresas maiores começaram a copiar. Por que isso funciona? Porque ninguém é bom em tudo. O professor de física do grupo em O Eternauta não sabe consertar o rádio. O técnico não entende de primeiros socorros. Mas quando cada um faz a sua parte, o grupo anda, é que nem uma engrenagem. Todas as peças são importantes, até as pequenininhas. Tem um detalhe na história que muita gente não percebe. Quando a neve começa, algumas pessoas fogem sozinhas. Você não sabe o que acontece com elas, mas dá para imaginar. Enquanto isso, o grupo de Juan vai sobrevivendo, se adaptando e achando soluções. A diferença não está nos talentos individuais, mas em como eles trabalham juntos. Isso muda a forma como a gente vê os desafios. Em vez de perguntar como eu resolvo isso, a pergunta vira: quem pode nos ajudar? Pode ser um colega de trabalho, um fornecedor, até um concorrente indireto. O importante é que o problema fica menor quando a gente divide com outras pessoas. Mas eu sei, aceitar isso não é tão fácil. A gente cresce ouvindo histórias de heróis solitários. Já ouviu falar do Rambo? Já ouviu falar do MacGyver? Nos negócios,
Ainda tem muita gente que acredita no mito do líder que faz tudo. Só que o mundo atual é complexo demais para esse tipo de ideia. Problemas como os que Juan Salvo enfrenta, crises, mudanças rápidas, desafios que não estavam planejados. Para resolver, a gente precisa de times e não de indivíduos. A neve mortal e as crises do mundo real. Imagine acordar e descobrir que o mundo como você conhecia acabou. É assim que começa o Eternauta, com uma neve mortal caindo sobre Buenos Aires e mudando tudo em alguns minutos. Nas empresas, as crises não vêm como flocos de neve, mas o efeito é o mesmo. Medo de tomar decisão, ficar deixando as coisas para depois e a sensação de que nada vai ser como era antes. A primeira reação do grupo de Juan Salvo é de pânico. Acho que essa seria a reação inicial de qualquer um. Algumas pessoas querem fugir, outros ficam paralisados. Mas eles fazem uma coisa diferente. Em vez de cada um tentar se salvar sozinho, começam a trabalhar juntos. Uma parte bem marcante na história é quando eles transformam roupas comuns em trajes de sobrevivência. Nada daquilo estava planejado. Foi pura improvisação com o que tinham na mão. Isso lembra muito o que acontece nos negócios durante algumas crises. Depois da pandemia de 2020, muitas empresas sobreviveram à crise porque fizeram alguma adaptação. O interessante é ver como o grupo de Juan Salvo consegue lidar com a crise. No começo, acham que a neve é a coisa natural, apesar de estarem no verão. Só depois entendem que é um ataque. No trabalho, é comum a gente confundir sintomas com um problema real. Muitas empresas quebraram durante a pandemia de 2020 porque acharam que era algo passageiro. Passou, mas quem se adaptou sobreviveu mais facilmente. Tem um detalhe na história que muita gente não nota. Quando a neve começa, alguns personagens saíram correndo para logo depois caírem mortos na neve. Outros desaparecem da história. Os que ficam são as pessoas que aceitam a verdade e tomam uma atitude. Não dá para enfrentar sozinho uma coisa que você nem entende direito. Eles começam a se organizar, montam turnos de vigia, criam sistemas de alarme caseiros. Isso me lembra um pequeno bar que eu conheço. Quando a pandemia chegou, o dono poderia ter tentado resolver tudo sozinho. Ao invés disso, ele fez reuniões diárias com toda a equipe. Começou a vender marmitex e começaram a vender pelo WhatsApp. Isso parece normal hoje em dia. Mas antes de março de 2020, poucas empresas usavam o WhatsApp. Trabalhando juntos e se adaptando, acharam um jeito de sobreviver. E hoje não funcionam mais como bar. Hoje é uma churrascaria delivery. Qual é o segredo? Não esperaram as coisas se resolverem. Se uniram, improvisaram recadinhos de motivação nas embalagens, dividiram tarefas. Deu certo. A neve mortal do O Eternauta é uma metáfora perfeita para crises empresariais. Não importa o tanto que você é forte ou talentoso de forma individual. Quando o ambiente muda radicalmente, só a adaptação coletiva é capaz de salvar todo mundo. O grupo de Juan Salvo sobrevive porque ele aceita uma coisa simples. Ninguém tem todas as respostas, mas juntos podem achar perguntas melhores. Tem um amigo que é gerente de uma rede de supermercados. Ele me falou o seguinte: nos piores dias, o que manteve a empresa de pé foram as ideias que vinham dos funcionários da loja. Eles sabiam coisas que o pessoal da direção nem imaginava. É exatamente o que acontece na história. As melhores soluções vêm do chão, das pessoas que estão na linha de frente. Mas tem um porém. Essa adaptação coletiva só funciona se houver confiança. No começo, até o grupo de Juan Salvo tem desconfianças. Um acha que o outro não está fazendo a sua parte. Só quando superam isso é que começam a progredir de verdade. Nas empresas, é igual. Quantos times você já viu que tinham tudo para dar certo, mas foram sabotados por picuinhas internas? O mais fascinante é ver como a neve, que no começo é só uma ameaça, a neve também vira um termômetro. Ela mostra quem consegue trabalhar em equipe e quem fica preso no individualismo. De vizinhos a companheiros de sobrevivência. Antes da neve mortal, eles eram só vizinhos que se cumprimentavam na rua ou jogavam cartas de vez em quando. Juan Salvo tinha sua vida comum, trabalhando em seu negócio pequeno, preocupado com os boletos para pagar. Favale era o cara que reclamava do barulho. Lucas, o jovem que todo mundo via como inconsequente. Pessoas normais, com seus problemas pequenos. Mas quando a neve começou a cair, essa relação superficial teve que mudar. No começo, todo mundo pensou primeiro em si mesmo. Favale desconfiava das intenções dos outros. Lucas
queria correr sozinho. Até Juan, que acaba se tornando o líder, primeiro tentou proteger só a própria família. É do ser humano. Quando o perigo chega, o instinto é salvar o próprio pescoço. Mas aí vem a virada. Eles percebem que sozinhos não vão longe. A neve tóxica não escolhe vítimas. Ou eles se uniam ou morriam separados. Tem uma parte da história que mostra isso muito bem. Quando eles descobrem que os invasores misteriosos estão usando o medo para dividi-los, o grupo reage de um jeito esperto. Esses invasores são chamados de eles. Somente quando o grupo realmente entende que precisa confiar uns nos outros, é que conseguem não ser manipulados por eles. Isso não é só o mundo da ficção. O grupo de Juan Salvo deu certo porque uns confiaram nos outros. O mais interessante é ver como essa mudança acontece na história. Não é de uma hora para outra. Eles erram, discutem, têm momentos de egoísmo, mas a cada crise que enfrentam, criam laços mais fortes. Quando um deles se machuca, outro corre para ajudar. Quando precisam tomar uma decisão difícil, discutem juntos. Não é sobre seguir cegamente um líder, é sobre confiar uns nos outros. Essa história é tão significativa que virou sinônimo de luta contra o imperialismo e luta contra o governo totalitário. Na época em que o Eternauta foi escrito e desenhado, a Argentina vivia sob uma ditadura. No gibi, tem um detalhe importante. Os inimigos nunca aparecem direito. São sombras, coisas que os personagens percebem, mas não veem. Como o medo que trava equipes nas empresas. Ninguém vê, mas está lá, impedindo as pessoas de compartilharem ideias, de assumirem riscos juntas. O grupo de Juan supera isso quando entende que o verdadeiro inimigo não é a neve, é a desunião. Uma coisa que eu aprendi com líderes vencedores é que eles não focam em fazer atos heróicos de forma individual. Os grandes líderes criam espaços onde todo mundo se sente seguro para contribuir. Assim como Juan fez com seu grupo. Ele não fica gritando ordens, escuta o que cada um tem a dizer. O professor de física dá seu palpite. O técnico sugere um conserto. A mulher dele lembra de detalhes que os homens ignoram. Juntos, viram mais que a soma de cada uma das partes. Isso não significa que é fácil. Em muitos momentos, alguém quase estraga tudo. Favale quase entrega o grupo por medo. Lucas quer bancar o fodão e quase mata todo mundo. Mas o que salva é que, no fundo, eles já tinham decidido. Estavam juntos. Quando um trava, o outro puxa. Quando um erra, os outros consertam. A transformação é lenta, mas real. De vizinhos que se conheciam um pouco, viram uma equipe que sobrevive ao impossível. Sabe o que é mais curioso? Nenhum deles vira super-herói. Continuam sendo pessoas normais, com falhas e defeitos. Só que agora sabem que juntos podem enfrentar até o desconhecido. O heroísmo invisível do dia a dia. Os verdadeiros heróis de O Eternauta não são os que aparecem mais ou fazem coisas dramáticas. São aqueles que trabalham nos bastidores, fazendo o que precisa ser feito no dia a dia, todos os dias. Enquanto a cultura empresarial vive destacando CEOs, celebridades, a história mostra que o sucesso real vem das ações silenciosas do time todo. Tem uma cena marcante com o Favale, o professor de física, que ele arrisca a própria vida para salvar uma pessoa ferida que ele nem conhece direito. Não faz discurso, não espera reconhecimento. Ele entendeu que aquilo é só sua responsabilidade. Quem trabalha no mundo corporativo já viu várias pessoas que não chamam tanto atenção, mas são muito importantes para que a empresa funcione. O técnico que conserta os equipamentos antes de quebrarem, a recepcionista que acalma um cliente irritado, o estagiário que percebe o erro no relatório. Essas pessoas são os Favale da vida real. Funcionários que se sentem valorizados em seus trabalhos são mais engajados, mesmo que trabalhem em posições que não aparecem tanto, em posições que são menos visíveis. Ninguém lembra quem apertou o parafuso certo, mas é isso que evita acidentes em uma fábrica. Em O Eternauta é igual. Enquanto Juan Salvo aparece mais, quem realmente mantém o grupo unido é o trabalho discreto de cada um. O cara que conserta os equipamentos, o cara que faz a comida render, o que mantém o clima bom fazendo piadas nas horas mais tensas. Esse tipo de coisa fica claro numa parte da história quando precisam atravessar uma área perigosa. Enquanto alguns discutem estratégias, outros preparam equipamentos em silêncio. Não tem glamour, mas sem isso, as grandes ideias não sairiam do papel.
O interessante é que esse heroísmo invisível acaba sendo contagioso quando Favale age sem esperar reconhecimento. Quando Favale age sem esperar reconhecimento, outros começam a fazer a mesma coisa. Em empresas com cultura forte, você vê isso acontecer. Um time onde as pessoas fazem mais do que a sua obrigação simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. Em vez de perguntar quem liderou esse projeto, talvez a gente devesse perguntar quem tornou esse projeto possível. No grupo de Juan, algumas vezes alguém faz uma coisa importante enquanto os outros nem percebem na hora. Só depois entendem a real importância daquela ação. Tem uma parte emocionante no meio da história. Quando tudo parece perdido, quem salva o grupo não é uma atitude ou uma ideia genial, mas o acúmulo de pequenos atos de coragem. O rádio que alguém consertou semanas atrás permite pedir ajuda. A comida que outra pessoa economizou com cuidado ajuda a sustentar eles por mais um dia. Isso me fez pensar no que realmente significa contribuir para uma equipe. Não é sobre brilhar sozinho, mas sobre fazer a sua parte para que o todo funcione. Conheço uma empresa em que as coisas funcionam porque eles documentam tudo. Antes de fazer um post nas redes sociais, eles têm um passo a passo, um grupo de hashtags já preparada, um banco de legendas já escritas com antecedência, um banco de posts que viralizaram para que possam ser repostados em algum momento. Esse tipo de coisa permite que outras pessoas possam continuar depois. Eu acredito no seguinte: líderes que dão reconhecimento para esses heróis silenciosos têm menos rotatividade. As pessoas ficam onde se sentem valorizadas, mesmo que seu nome não esteja em destaque. Talvez a lição mais humilde de O Eternauta seja essa: você não precisa ser o centro das atenções para ser essencial. O Eternauta termina com Juan salvo, perdido no tempo. Mas o que fica é a lição. Um homem comum se torna eterno quando aprende a confiar no grupo. Eu já estive 2 vezes em Buenos Aires, e nas 2 vezes vi a imagem do grafite do Eternauta em alguns muros da cidade. O desenho virou símbolo de resistência. É um símbolo que lembra que o heroísmo não vem dos poderes especiais, mas de pessoas comuns trabalhando juntas. Essa história em quadrinhos é tão importante que essa adaptação para Netflix pegou um dos atores mais famosos da Argentina para viver o papel do protagonista. De toda forma, a lição principal da série em quadrinhos não é se você consegue ser herói, é quem vai estar ao seu lado quando for a hora de enfrentar o impossível. Eu sou Leandro Branquinho e eu espero estar ao seu lado com o meu treinamento, o X da Liderança, um treinamento completo para te transformar num líder vencedor. Acesse www.lideres.vip. Se você gostou desse vídeo, clica na mãozinha com o joinha para cima e se inscreva no canal. Recomendo sim a leitura da história em quadrinhos O Eternauta, da editora Pipoca e Nanquim. No momento em que estou gravando o vídeo, ainda não assisti todos os episódios da série, mas também recomendo que você assista a série da Netflix O Eternauta.